Estamos de regresso para mais uma edição de Guimarães em Debate, através das redes digitais do Jornal de Guimarães. Hoje com Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que de algum modo vão configurando a atualidade política, económica e social, tanto no Concelho de Guimarães, como alargando um pouco o nosso ângulo de análise ao resto do país. Lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, poderá ser assistido todas as sextas-feiras a partir das 21 horas nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães e nos dias seguintes poderá também voltar a rever-nos se assim o entender. Meus senhores, boa noite, bem-vindos a mais um Guimarães em Debate. Estamos em tempo de verão, no verdadeiro sentido da palavra, com o calor a apertar e a, de facto, a colocar problemas bem graves no que diz respeito aos incêndios que vão lavrando, sobretudo na zona centro e parte da zona sul do país. Problemas complicados que se repetem de alguma forma quase todos os anos, mas este ano, com as temperaturas mais elevadas que o habitual, a notar uma maior perigosidade. Ora, mas não é de incêndios que vamos falar. Vamos olhar para Guimarães, vamos olhar também para o país. E o Carlos Caneja Amorim, quando estávamos a preparar este programa, sugeria que fizéssemos uma análise à relação entre a criação artística vimardense, associações, artistas e o poder público, ou o poder político. E a determinada altura o Carlos Caneja Amorim perguntava se esta relação será um triângulo equilátero. Ora, eu regressei atrás aos meus tempos da escola, onde não fui propriamente um brilhante aluno tanto de geometria como de matemática, mas se bem me recordo, um triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais, não é, Carlos Caneja Amorim? Exatamente, António. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui convosco. A razão porque eu suscitei o debate sobre este tema e sobre a questão geométrica de saber se, de facto, entre a criação artística, as associações e os artistas e o poder público, no fundo, se há uma relação com a justa medida, porque, sendo o triângulo de três lados iguais, no fundo é disso que eu quero falar. E quero reportar-me a Guimarães, que é isso que cá nos traz a discutir e debater Guimarães, neste caso, na parte cultural. Porque, partindo de dois exemplos, um que já ocorreu e que outro que se vai iniciar agora, que foi A Grande Serpente, que foi uma peça teatral absolutamente extraordinária que a ASMAV produziu, se me permite a expressão, levou a cabo aqui em Guimarães, com o Moncho Rodrigues, de facto, a construir uma narrativa absolutamente belíssima, com atores absolutamente fantásticos, e que provocou uma emoção pela qualidade que foi demonstrada nesse espetáculo. Ora, o que é que nós temos aí? Temos algo que, inclusivamente, é um conceito bastante interessante, que esta peça teatral foi construída, uma peça que já foi reproduzida há vários anos em Guimarães e que foi agora um remake, mas um remake absolutamente divinal. Como vem a minha adjetivação, está bastante positiva porque ainda estou emocionado do espetáculo de sábado, em que o conceito da construção pela comunidade merece o meu aplauso. Porque a envolvência da comunidade, e depois, inclusive, esta envolvência na comunidade não implica que não a própria detecção de talentos, que foi outro algo extraordinário, estou a falar dos atores. Atores que, de facto, demonstraram qualidades para triunfar. Eu bem sei que em Portugal há o Centralão e o Centralinho. No fundo, há o Centralão Lisboa e há o Centralinho Porto. E o resto tem que lutar contra tudo e contra todos. E, portanto, não é fácil por vezes, numa cidade como Guimarães, também ter a visibilidade que é necessário para ganhar asas e voar, sobretudo quem tem talento acima da média. E, de facto, o que eu constatei foi uma associação ter a capacidade para, sozinha, pelo que percebi, foi sozinha, de conseguir produzir um produto com esta qualidade e que desmenteu um pouco algo que, inclusivamente, eu aqui já tinha também sinalizado, que haveria uma crise de públicos em Guimarães e, afinal, constatei que havia públicos, porque, pelo menos no sábado, julgo que nas outras duas sessões que houve, esteve sempre esgotado o espetáculo. E tinha um preço, inclusivamente um preço de 5 euros, que inclusivamente o meu aplauso para o próprio preço, que é um preço, para um produto daquela qualidade, um preço bastante em conta e que permite que as famílias possam ir ao teatro sem, porque nós vivemos numa terra de ordenados mínimos e, portanto, não deixa, todos podem ir à cultura. E até nisso merece o meu elogio. E, portanto, sozinho esta associação conseguiu construir um produto desta qualidade.
Por sua vez, temos agora o Guimarães Alegre, que é um produto também que aí o poder público deu o seu auxílio e ajudou à sua realização, em que tem outro conceito que a mim me agrada bastante também, que é buscar artistas e capacidade instalada existente em Guimarães para produzir um festival de música erudita, embora o erudita seja sempre uma palavra que me causa alguma irritação, mas aqui justifica-se, pronto, por contraste com a música popular, compreende-se aqui o contraste. Mas o facto de inclusivamente, o recurso a bandas filarmónicas, que me remete para as minhas memórias com o meu avô, que quando íamos às romarias, normalmente eram as bandas filarmónicas que iniciavam as festas, e era a única parte que o meu avô gostava, por acaso, e portanto fiquei com esse registro. E o facto de neste espetáculo, por exemplo, termos a banda filarmónica das Taipas e a banda filarmónica de Moreira de Cónegos, para além de termos a orquestra de Guimarães e muitos músicos de Guimarães, de produção de Guimarães, merece de facto também o dar visibilidade e realce a que de facto é possível construir uma política de cultura, porque também faz política as associações na sua esfera de ação. Agora, o que é importante questionar é se os poderes públicos estão à constante distância destas associações e destes artistas. O que é que eu quero dizer com isso? Apoiam a todos por igual? Onde há talento e mérito, todos são reconhecidos? E, portanto, isso é que é o que me preocupa e que é importante nós sinalizarmos e estudarmos para ver, de facto, fazer uma radiografia, fazermos aqui uma monitorização para perceber para onde vai a cultura em Guimarães. E, no fundo, era a partir daqui que eu gostaria de nós conversarmos um bocadinho, precisamente, sobre a criação artística em Guimarães, nesta tripla relação. E voltaremos aí, até porque há uma outra questão que deixávamos quando foi da preparação do programa, relativamente ao triângulo equilátero. Deixávamos uma pergunta, que é se deverá ser um triângulo equilátero. Mas sobre isso já falaremos a seguir, porque por agora importava ouvir Francisco Teixeira também sobre esta relação entre a cultura, o poder político, os públicos, os criadores. É uma relação que até poderá passar para além do triângulo, não é? Terá outras figuras geométricas. Boa noite a todos, então, a todos e a todas, os presentes aqui no estúdio. Quando é este triângulo, equilátero ou quadrado, esta relação entre as associações, os artistas e os poderes públicos e a criação artística, eu acho que é preciso fazer algumas distinções. Uma coisa é a criação artística no sentido estrito da palavra, não é? A capacidade de pessoas ou grupos criarem produtos estéticos, produtos culturais, que sejam suscetíveis de ter um impacto positivo na cultura, no conhecimento e até certo ponto na expressividade social. Outra coisa bem diferente desta é o turismo. É uma coisa bastante distinta. O turismo não tem por finalidade de criar mais-valia cognitiva, nem mais-valia cultural, nem profundidade na compreensão dos fenómenos humanos. O turismo e os produtos que são voltados sobretudo para o entretenimento turístico ou para a atração turística têm por finalidade de ganhar dinheiro. Fazer as pessoas ganhar dinheiro, o que é absolutamente justo e correto, mas que não tem diretamente a ver com a criação artística. Não quer dizer, bem entendido, que não haja, por vezes, interseções entre um campo e outro, mas, em termos absolutos, é preciso fazer esta distinção. Como é preciso fazer a distinção entre criação artística, no sentido estrito, com criação artística com dimensão comunitária, que é uma coisa também completamente diferente. Uma coisa é um pequeno ou grande, um artista individualizado, ou um grupo artístico individualizado, que uma empresa que cria um produto, ou cria uma obra, mais exatamente, uma obra de natureza artística, de natureza cultural, em sentido lato, e a põe à disposição da comunidade e a mostra à comunidade, justamente com a finalidade de ampliar os horizontes de vida das pessoas e das comunidades. Uma outra coisa bem diferente, de que Guimarães tem ainda uma relativa tradição, mas parece estar a mudar, é a existência de comunidades associativas, aquilo a que tradicionalmente chamavam as associações.
As associações eram comunidades associativas, eram grupos de pessoas que se encontravam regularmente, que têm sedes, muitas vezes, onde se encontram fisicamente, que têm lógicas de ação comuns, que têm lógicas políticas internas, no sentido que há relações de poder internas, e que essas comunidades de base são elas próprias, muitas vezes, também produtoras de criações artísticas ou de criações estéticas. Isto é completamente diferente. É muito importante fazer estas distinções. Nos últimos anos, em Guimarães, tem progredido bastante esta lógica da criação artística apenas numa lógica puramente individualizada ou a criação artística numa lógica de produção turística. E não tem sido clara, por vezes, esta distinção que se tem que fazer entre o artista que produz uma obra e que deve ser apoiado e que deve ser enquadrado no âmbito das políticas públicas, daquilo que são as comunidades sociais, as comunidades culturais e as comunidades sociais associativas, no caso de Guimarães. Porque não há terra nenhuma, comunidade nenhuma, que para sobreviver e se manter no espaço e no tempo, não precise de instituições. Ora, o que são instituições? São justamente conjuntos de regras, memórias históricas, grupos de pessoas que se mantêm ao longo do tempo, independentemente do gênio ou da falta dele individual, do Joaquim, do António ou do Manuel. E isto é muito diferente, isto não se pode perder. E o que eu vejo é que em Guimarães, de há uns tempos esta parte, existe um apoio desmesurado às lógicas puramente individuais da produção artística e da produção estética, ou à lógica de produção de grupos que não têm dimensão propriamente comunitária, mas têm dimensão puramente estética ou artística, com uma diminuição dos apoios públicos àquilo que são as associações, que têm lógicas mais que centenárias, no caso de Guimarães, às vezes, lógicas de ação social e que constituem verdadeiras comunidades. Acho que o Francisco está a ser muito eufemístico. Vou ter que não estou a ser eufemístico. Eu quero só, já te dou a palavra. Já te dou a palavra. E eu acho que há, inclusive, um certo abastardamento da palavra associação. Porque o que nós vemos é de que há grupos de pessoas que se juntam, que se chamam a si próprias associações, mas, na verdade, não são associações, são empresas. Não é? Nada contra as empresas, nada contra os grupos das pessoas que se juntam para fazer um produto cultural, um produto estético. Só aplausos. Agora, não lhes chamem comunidade, não lhes chamem associação, a não ser no sentido físico ou no sentido jurídico da palavra. Porque, no sentido sociológico da palavra, nós não estamos na presença de associações, estamos na presença de empresas ou de grupos de produção. E o amalgamamento ou a confusão entre estas duas categorias, o grupo individual, a pessoa individual, a empresa e a associação, a comunidade, que tem um lastro histórico e institucional na cidade, no sentido amplo da palavra, não é? Na comunidade, no concelho, eu acho que é muito negativo que isso ocorra. O que aconteceu, enfim, as pessoas sabem, eu faço aqui uma declaração de interesses, mas quase nem seria necessário, eu sou o presidente da ASMAV, o que aconteceu justamente com a Associação Artística foi isto, a Associação Artística é mesmo uma associação. Nós temos mesmo ali uma pequena comunidade, ou grande comunidade, de pessoas que trabalham todas voluntariamente e construímos ali um grupo de dezenas de pessoas que se juntaram com assento, com infraestrutura, na nossa infraestrutura social que vem de longe e que tem contribuído à sua medida para a vida social de Guimarães e que produziu, neste caso, já não é o primeiro, mas este caso de facto, enfim, eu não posso não concordar com os elogios do Carlos, foi de facto um trabalho absolutamente extraordinário, em grande parte devido ao Moncho, bem entendido, e àqueles atores em particular, sim. Mas que não foi um espetáculo. E é esta a última distinção que eu quero fazer. Aquilo não foi um espetáculo só. Aquilo demorou 4 meses a fazer. Portanto, o que as pessoas viram foi os finalmente, como se costuma dizer, não é? Para facilitar. Agora, aquilo começou 4 meses antes. Começou em março,
As pessoas estiveram ali 4 meses em permanência a ajudar-nos a criar comunidade e a criar instituição eles próprios, com uma transformação individual, com transformação psicológica, com envolvimento social e político, com enriquecimento e transformação psicológica. Alguns dos atores diziam-me no final: Francisco, eu sinto-me outro, eu sou outra pessoa. Depois desta experiência, nós somos de facto pessoas diferentes. Isto é diferente de eu sou um criador e faço uma proposta para criar uma obra de arte que deve ser apoiado, mas que não confundir com isto. E por vezes, eu acho que muitas vezes, há uma certa confusão categorial entre estas categorias, por definição, perdoa-me o eufemismo, entre estas categorias de organização social e de... eu acho que muitas vezes isto, tenho dúvidas, às vezes é feito de propósito, é feito sem querer, não é? Para se poder, de uma maneira mais ou menos discricionária, apoiar a A ou B. E essa era a pergunta que eu queria fazer antes de passar ao Carlos Caneja Amorim, que na identificação que fazes desta atual situação, entendes que ela resulta de uma evolução natural da sociedade ou, pelo contrário, há aqui uma decisão política no sentido de, diria, não conferir às associações entendidas no sentido histórico, não lhes conferir a importância que elas deveriam ter? Não, vamos ver, as decisões políticas também não são... Há momentos em que as decisões políticas se tomam de um momento para o outro, que as pessoas reúnem-se, têm um processo, às vezes muito curto, e tomam uma decisão política planificada, intencional. Eu não direi que houve uma planificação e uma intencionalidade no sentido de um excesso de valorização desta lógica puramente individualista da arte, em Guimarães e da criação artística. Mas, de facto, é isso que está a acontecer. Eu acho que com a capital europeia da cultura em particular, o que é que acontece? Repare, as pessoas já não se recordam, mas o grande objetivo da Cristina Azevedo na capital europeia da cultura era as indústrias culturais. A ideia de que, notem, não eram as associações culturais, eram as indústrias culturais. Era pôr de lado a categoria de comunidade e alicerçar Guimarães numa lógica de categoria da indústria, que tem uma lógica diferente da associação. A indústria visa o lucro, tem um mecanismo sempre inevitável de alienação do próprio produtor, do próprio artista, e embora a Cristina Azevedo tenha ido embora, porque armou para aqui uma grande confusão na capital europeia da cultura... Deveria ter chegado? Diz, desculpa? Deveria ter chegado. Deveria ter chegado o quê? A Cristina alguma vez deveria ter chegado a... A chegar a Guimarães? Não, eu acho que não. E na altura disse-o... Isso tem que ver com aquilo que... Não. Eu acho que foi um erro a escolha da Cristina Azevedo. Não havia capacidade instalada em Guimarães para fazer. Eu acho que foi um erro a Cristina Azevedo ter sido convidada para liderar o processo de capital europeia da cultura, mas isso vai há 12 anos, há 10 anos. E, portanto, não sei se é útil reabrir esse debate. Há uma prova dos factos que foi um erro, é que ela foi embora, foi empurrada, literalmente, foi enviada, foi demitida, porque de facto ela não tinha condições objetivas, nem subjetivas, na minha opinião, para desenvolver o trabalho que era preciso desenvolver. Mas, só para terminar, decorrente desse processo de capital europeia da cultura, lentamente, de facto, parece estar a acontecer em Guimarães um processo de transformação cultural, no sentido da progressão da lógica associativa e comunitária para a lógica industrial e comercial e individualista. E isso acho que está a ocorrer, está a acontecer lentamente. Não foi o Manel ou o Joaquim que decidiu de uma vez só, mas, claro, há decisores políticos que têm responsabilidades diretas nesta progressão, porque podiam... Enfim, no fundo, os políticos muitas vezes inventam coisas, mas muitas vezes apenas podem permitir que elas se acelerem ou que elas diminuam o seu ritmo. Não podem simplesmente inverter a ordem das coisas ou a direção das coisas quando as coisas têm direção, se têm direção. E portanto, aqui há uma aceleração do ritmo? Acho que sim. Eu acho que desde a Capital Europeia da Cultura há uma aceleração da lógica industrialista, se quisermos, comercial, individualista e turística da cultura em Guimarães, e não só em Guimarães. Eu acho que este movimento nem sequer é único em Guimarães, bom, mas que o mal dos outros pode ser o bem, se assim quisermos dizer que os mal dos outros é também o nosso mal, bem entendido. Carlos Caneja Amorim, e então esse discurso que precisa de ser um bocado retirado da lógica eufemística do Francisco? Eu julgo que sim, julgo que o Francisco usou as palavras como técnica de viagem, não é? Ele foi longe, andou nos astros, nas estrelas, mas eu compreendo o discurso do Francisco, porque eu julgo, e é uma provocação, claro que o Francisco é cada vez mais social-democrata na forma como vê a abordagem que o poder político deve ter para com a cultura, que é uma linha clara que separa o PS em Guimarães do PSD.
O PSD entende que o poder público deve relacionar-se com a cultura nunca procurando instrumentalizá-la no sentido de procurar ascendência e domínio. O que eu constato, de facto, é que aqui em Guimarães há sinais preocupantes de que o Poder Executivo, por vezes, parte dessa premissa, em que Guimarães, que de facto tem uma riqueza associativa na produção cultural absolutamente extraordinária, absolutamente meritória, e que, de facto, a cultura começou muito antes do poder público se preocupar com ela, e o que se constata é o esvaziamento para a ação por parte dessas associações, e esse poder foi uma transmissão clara das associações para o Poder Executivo, que é onde está o orçamento municipal. Porque, de facto, hoje em dia, fazer qualquer tipo de evento, e na altura também havia o mecenato voluntarista, que no fundo seria todas as pessoas contribuíam, as empresas todas contribuíam, e hoje em dia, de facto, estranho-se ou não, é mais difícil as associações conseguirem esse tipo de apoios, esse voluntarismo que surgia de forma inata, e há uma dependência acrescida do orçamento municipal. E o que é que o poder público deve fazer com essa dependência financeira? Apenas e só apoiar essas associações precisamente com essa ajuda financeira e não usar essas necessidades para criar uma dependência e criar uma ascendência. E isso preocupa-me, e é claro, uma linha que nos separa. Nós defendemos no PSD claramente o apoio ao mérito das associações e dos artistas vimaranenses, para que, de facto, todos os projetos com o devido mérito mereçam o apoio público, independentemente de proximidades, independentemente de simpatias partidárias, independentemente de simpatizar mais ou menos com aquela associação ou com aquele artista, o apoio é merecido, inclusivamente haver a possibilidade de entidades com um mínimo de independência e de conhecimento da causa contribuírem para a decisão, inclusivamente na atribuição dos apoios. Mas, Carlos, permita-me a interrupção, como é que se concilia isso? Já atualmente os diferentes programas patrocinados pela Câmara Municipal de Guimarães têm uma comissão que avalia a qualidade dos projetos e a necessidade de serem financiados ou não. Qual era a grande diferença que o PSD introduzia aqui? O que eu constato, e é factual a meu ver, António, é que mesmo inclusivamente programaticamente, em termos de produção de eventos, claramente no plano prático, porque no plano teórico e no plano de dizer que há alguém que vai escolher, há sempre um arbítrio da decisão. E nós constatamos no impacto, porque há um limite orçamental, só isso já cria problemas. Depois nós vemos na atribuição que é feita no impacto, há sempre ali a dimensão discricionária. Há sempre a dimensão do arbítrio, há sempre a dimensão inclusive como eu falei no último programa, a questão temporal da decisão ou não de se atribuir os apoios. Porque, inclusivamente, eu me apercebi, por exemplo, do Impacta, o que eu falei sobre a Grande Serpente, por exemplo, pergunto, a Grande Serpente teve ou não direito a apoio municipal? A Grande Serpente candidatou-se ou não a ter esse apoio? Era merecido ou não era merecido esse apoio? Claro, na minha opinião, claramente que era. E visitando as decisões que foram tomadas relativamente a esses apoios, constato que não houve esse apoio. E eu pergunto porquê. Porque, de facto, se a própria comunidade aplaudeu e reconheceu o mérito da obra, porque é que neste caso houve e para outras obras que se calhar não teriam tanto mérito, houve esse apoio? É isso que eu digo, no sentido de que, inclusivamente, por exemplo, quando se constata que uma determinada associação há anos organiza um determinado evento, tem conhecimento, tem saber sobre esse tipo de eventos, porque é que tem que se chamar à órbita da oficina ou à órbita camarária a própria dimensão programática, a própria dimensão do fazer? Isso deve continuar onde sempre esteve, que é nessas associações, percebe, António? É essa linha que para mim é fundamental e deve ser uma linha absolutamente transparente. E uma coisa que também quero dizer relativamente ao que o Francisco disse, não há nada... António, sim, claro. Peço desculpa só para concluir. A parte empresarial da cultura não deve chocar ninguém e deve ser aceitável.
Para mim, tanto é bonito um filme feito na China e Chita, ser em Hollywood ou ser em Bollywood. Se o filme for bom, independentemente... O filme de Manuel de Oliveira também tinha uma dimensão empresarial ou não tinha? Claro que tinha. Também visa o preço do bilhete, também visa toda uma movimentação, mas não deixa de ser uma obra de arte, não deixa de ter uma dimensão cultural. Portanto, a parte empresarial tem o seu campo. Mas, como o Francisco diz bem, a parte artística puramente e a parte comunitária da construção e a própria comunitária da própria obra, que são várias dimensões, como o Francisco discriminou e bem, e com o qual eu concordo, não impede que no fundo, este triângulo equilátero tenha também aqui na sua órbita um astro que será a parte privada, a parte empresarial. Acho que é compaginável um cenário e outro. Portanto, a mim já não me choca tanto como ao Francisco a dimensão empresarial da cultura. Mas do que acabou de ser dito, percebi, parece-me, uma crítica àquilo que sou eu que vou utilizar esta expressão, uma excessiva municipalização da cultura em Guimarães. Foi isso? Não sei, tens que botar o carro. Sim, não é para mim. Essa é a minha ideia, sem dúvida, que é a excessiva municipalização da cultura no sentido de, inclusive, no poder político de decidir e de programar e de agir. Portanto, não se deve confundir o apoio com o domínio e a ascendência. Bom, isso parece-me óbvio que não se deve confundir. Bom, há aqui algumas coisas que eu, às vezes, surpreende-me como é que as pessoas ainda confundem. Vamos lá ver. O Impacta aparentemente tem um júri, mas nós não conhecemos as atas do Impacta. Tem um regulamento. Tem um regulamento, mas nós não conhecemos as atas do Impacta. É verdade, a Grande Serpente candidatou-se ao Impacta. É verdade, a Câmara recusou qualquer financiamento da Grande Serpente, mas nunca foi comunicado qualquer ata do júri discriminando as razões pelas quais foi recusado integralmente qualquer apoio à Grande Serpente. E, bom, se há um júri, tem que haver uma ata do júri, não é? E tem que saber exatamente quem é o júri. Eu concordo com o Carlos. Aqui, quer dizer, o júri tem que ser independente do poder político. Bom, não podem ser membros do júri funcionários da Câmara. Funcionários da Câmara. Não podem ser membros do júri ex-funcionários da Câmara, que foram funcionários ontem e que agora fazem parte do júri e que, direto ou indiretamente, têm uma relação política associada com a Câmara Municipal. Então, o que deveria ser? Dito isto, primeiro eu estou a impugnar aquilo que tu disseste. Há ou não há uma comissão que avalia a qualidade dos projetos? Bom, aparentemente não há. Aparentemente não há. Porque se não há atas que se conheçam, que sejam comunicadas aos concorrentes. Os concorrentes concorrem. Bom, não é um concurso sequer, é uma participação de intenção. E depois as pessoas dizem sim ou não. Bom, mas isto não é um concurso, não é? Isto é um concurso. Porque há critérios. Só que depois não se diz qual é a valoração relativa desses critérios. Não é? Quer dizer, eu digo assim, há não sei quantos critérios. Uma grelha que valorasse os projetos segundo o critério X, Y e Z e isso fosse comunicado integralmente. Quer dizer, na própria proposta do impacto que aparece na Câmara, só aparecem os projetos que são atribuídos, não aparecem os projetos que não são atribuídos. Bom, por mais incrível que isto pareça, os 6 vereadores da oposição votaram isto por unanimidade sem fazer pergunta nenhuma. Sem fazerem rigorosamente um mínimo de escrutínio relativamente a este assunto. E embora... Mas Francisco vai culpar a oposição? Não vou culpar a oposição. Não estou a culpar a oposição. Estou apenas a descrever um facto absolutamente verdadeiro, não é? Que é, isto foi apresentado à Câmara, a oposição não discutiu o assunto, votou a favor. Ponto. Foi isto que aconteceu. Isto não tem direito à interpretação. O que nos leva para algo um bocado curioso, que é... a discussão sobre a cultura em Guimarães é um tema muito exponenciado no debate público, mas, na verdade, o debate mais pormenorizado, mais criterial, na verdade não ocorre. Porque há critérios que dizem-se que são tidos em consideração, mas ninguém depois avisa como é que aqueles critérios foram considerados ou não, de facto. Não é só genericamente. Foi basicamente o que ou seja, António, quer dizer, isto não existe. A questão de facto é quer dizer, isto não ocorre nada, ninguém sabe. Não há nada pior que uma democracia formal. Ninguém uma sabe. democracia formal é um vício em si mesmo. Ninguém sabe. Quer dizer, isto vai à reunião de Câmara e pronto, e toda a gente concorda. Portanto, do ponto de vista da validade democrática, rigorosamente nada a dizer. Agora, que há uma falta de cuidado no debate cultural, que há uma falta de qualificação do debate cultural,
incluindo nos partidos políticos. Bom, mas é evidente que há, não tenho a menor dúvida disso. Substituído por um debate turístico e substituído por uma lógica comercialista e industrial da cultura. Nada quanto ao facto de haver empresas, e algumas muito qualificadas, uma ou outra até cá em Guimarães, sediadas cá em Guimarães, que produzem bons produtos culturais, bons produtos estéticos. Eu acho que fui mais ou menos rigoroso. O que não podemos é confundir isso com instituições de natureza comunitária, não é, que têm outras lógicas de ação que as lógicas industriais. São lógicas de ação completamente distintas. Sendo que, na minha opinião, porque sou socialista, mas está a falar claramente de projetos de empresa, não é? Projetos de empresa? Pode haver uma empresa de produção... Mas de pessoas que apresentam projetos que, no fundo, é o projeto de empresa. No fundo, aquele evento, aquela entidade existe para aquele evento com o objetivo de mercado. Eu ia dizer, isso ainda é pior, mas não é pior, é o que é. Quer dizer, há instituições que produzem um evento, não é? E depois não acontece mais nada. Quer dizer, e isso... Eu não sou contra isso. Se o evento for bom... Se o evento for bom, corre bem. Se o evento for mal, corre mal. Eu não sou contra isso. Acho é que tem que ser distinto isso das lógicas comunitárias. Porque o que sustenta as comunidades, o que sustenta as identidades sociais, são as suas instituições. E uma coisa é uma instituição associativa, comunitária. Outra coisa é uma pequena empresa ou uma grande empresa que produz um produto cultural. E, ainda que uma empresa também possa ser uma instituição, se tiver, obviamente, do ponto de vista sociológico, se tiver, obviamente, uma continuidade, uma cultura... Permite-me a questão e, na tua opinião, existe ou não uma pulsão de domínio e de ascendência sobre o mundo associativo por parte do Executivo de Maranhão? Não sei se existe. Com toda a sinceridade, eu não sei se existe. Porque, vamos ver, também as associações hoje não têm a mesma, se quisermos, a mesma vitalidade cívica que existia no passado. Não têm a mesma vitalidade cívica que existia no passado. Nós sabemos bem como isso é. As pessoas estão mais individualistas, estão numa lógica muito mais doméstica. Não é? Eu sou um socialista e, portanto, eu acho que a Câmara deve intervir e deve subsidiar a cultura. Cada vez mais social-democrata. Não, socialista democrático ou social-democrata, a família europeia dos socialistas portugueses, onde eu me insiro, é os partidos sociais-democratas europeus e, portanto, eu estou absolutamente dentro dessa linha. E, portanto, a Câmara de Guimarães e outras devem financiar as artes, inclusive a empresas, se for o caso. Agora, distinguindo claramente os âmbitos e com critérios que não sejam apenas critérios contextuais das decisões políticas, mas que sejam com critérios técnicos e que sejam escrutináveis. Do princípio ao fim. Claro. Saber quem se candidata, saber quais são os projetos. Claro, exatamente. Porque é que o valor é aquele e não exatamente, outro. Exatamente. Por exemplo, saber se nos 2 anos anteriores às eleições o impacto tem um valor. Estás a confundir dois domínios. Isso é diferente. Não é não gostar. Uma coisa é o valor global para o impacto ou para a subsidiação pública, que é pouco. Enfim, a malta acha que sempre deve ser mais e que devia ser mais. Nos períodos mas isso é outro assunto. Esse é um assunto que pode ser discutido, mas isso é um outro assunto. Mas reparem, se eu digo assim, os critérios em consideração para o impacto são público estimado e diversidade geracional. Isto foi ou não foi considerado? Se dizemos potencial de formação de novos públicos, isto foi ou não foi considerado e quanto foi valorado no conjunto global do projeto? Caráter formativo ou pedagógico da iniciativa, isto foi ou não foi considerado e quanto é que foi valorado? Criação artística subjacente, envolvimento da comunidade, entidades parceiras. As pessoas têm que saber se isto é só conversa para as pessoas ficarem espantadas, para legitimar decisões políticas, ou se são mesmo critérios de valoração. E isto é que falta. E eu lamento que isto falte. Também não é ciência exata. Não, mas eu não disse que era ciência exata. A decisão nunca será, também saindo agora em defesa de quem decide, no sentido de também ser justo. Não, Carlos, a questão há aqui graus de subjetividade bastante elevados. Claro que há graus de subjetividade, mas uma coisa é haver graus de subjetividade, outra vez é não haver grau nenhum. Que é diferente. E achas que é aqui o caso? Pergunto-te a ti. Quer dizer, na deliberação que foi à Câmara Municipal de Guimarães, tem que se perguntar, olha, quanto é que valeu o projeto A e o projeto B
potencial de formação de agora novos porque é que públicos. gostas tanto de Matrix. Quando é que valeu o critério caráter formativo ou pedagógico? Criação artística subjacente à iniciativa. Quanto é que valeu? Francisco, Alguém uma perguntou. pessoa com o teu Alguém histórico, perguntou. com o teu histórico, Ninguém com o perguntou. savoir-faire nestas matérias, E a oposição deve não ter uma perguntou. opinião. Qual é a tua opinião? Não tenho opinião, mas eu, na qualidade que tenho e que não a posso dissociar integralmente, tenho que dar a minha opinião a quem de direito e que, na altura certa, sobre este caso concreto, será a Câmara Municipal de Guimarães. Não a vou dar em público antes de a dar a quem devo. Carlos Caneja Amorim, num minuto, para concluirmos este tema, porque temos outra ideia que precisamos de olhar. António, eu de facto, eu julgo que nem tudo vai mal na cultura em Guimarães. Acho que há muitas coisas positivas que têm sido feitas. Há muitas iniciativas positivas por parte do novo vereador, que tem o seu tempo, não obstante ele já fazer parte do gabinete, está a fazer a sua caminhada e, como eu digo, julgo que nem tudo está a correr mal e muitas coisas estão a ser bem feitas, mas a questão da transparência na decisão, que no fundo é isso que o Francisco está a dizer, no fundo da objetivação possível da subjetividade que está inerente a uma decisão na área cultural, mas para haver escrutinação pública deve haver um mínimo de transparência e de objetividade. Compreendo e subscrevo aquilo que o Francisco diz, mas de facto o que eu entendo, e é o único, mas é um pilar estrutural de toda a política cultural, que é a minha maior crítica à política cultural, que já é um projeto que ainda inclusivamente ascendente, que é esta pulsão, esta tentação que o poder político que domina o Executivo em Guimarães tem de aproveitar o erário público no apoio à cultura para tentar dominar e para tentar ascendência. Isto, para mim, é uma preocupação estrutural e preocupante e que estará na intervenção do PSD, porque nós temos agora uma nova liderança no PSD a nível da Conselhia, que é o Dr. Ricardo Araújo, que neste momento já está já é o presidente atual da Comissão Política, e julgo que não há nenhuma inconfidência de o dizer que ele me pôs a liderar o gabinete de sombra, digamos assim, da cultura. Portanto, nós estaremos atentos e estaremos a sinalizar, sobretudo, esta preocupação base da questão da pulsão de domínio. Não, eu só quero dizer uma coisa, eu não sei se o Carlos tem razão nisto, porque eu sou presidente da Associação Artística, a Associação Artística produziu a Grande Serpente e sou do Partido Socialista e a Câmara Municipal de Guimarães, a Grande Serpente, não deu tostão. Portanto, não é certamente a lógica política que motiva a Câmara Municipal de Guimarães nos seus apoios. Eu peço desculpa, mas não resisti a este sorriso político. Muito bem, nesta altura do ano é normal assistirmos a um debate que, francamente, nada traz de inovação relativamente aos chamados rankings das escolas. E isto, é a minha opinião pessoal, traz desde logo à partida uma contradição, que é estarmos a falar de escolas e empregar esta expressão ranking. Estamos demasiado cosmopolitas e não encontramos uma palavra em português que traduz esta mesma realidade. Ora, mas os rankings são atacados, os rankings são defendidos, mas todos os anos eles se impõem, cada vez com mais informação, cada vez com mais perspectivas de análise, e o Francisco Teixeira acha que o Guimarães em Debate também deve olhar para os rankings. Eu acho que o Guimarães em Debate deve olhar para os rankings e os portugueses devem olhar para os rankings para perceberem como os rankings são de facto uma fraude de análise, uma fraude social, que é promovida ativamente pelos agentes industriais no campo de educação e também por alguns jornalistas que entendem que as escolas devem ser tratadas como empresas e, portanto, devem ser graduadas segundo as suas lógicas, segundo os seus resultados dos exames nacionais, à saída do ensino secundário. Francisco, mas vou-te lançar uma Sim, provocação. força. É apenas para ajudarmos aqui ao debate. Sim, força. Mas quando tu, no final de cada período, ou então após uma avaliação que faz aos alunos, Sim. estabeleces um ranking também dos teus alunos? Não, eu não estabeleço um ranking dos meus alunos. Isso é um erro completo. Eu tenho que fazer uma avaliação sumativa dos meus alunos e não estabeleço rankings. O facto de um aluno ter uma nota melhor do que outro, isso não quer dizer que o aluno seja melhor do que o outro, apenas quer dizer que ele tem uma nota melhor do que o outro. Um aluno
aluno E não é pode isso ter... que acontece com o ranking das escolas? Não é. Porque justamente o que o senso comum jornalístico, que é, enfim, que é o grande entendimento das grandes páginas dos jornais, caminha no sentido de identificar as escolas com o seu lugar numa hierarquia, numa lista graduada e hierárquica. Ora, as escolas não são os resultados dos exames. As escolas são, sobretudo, as relações diretas entre os professores e os alunos. Há uma dimensão sociológica que envolve na organização da escola e no contexto da escola enquanto instituição, que condiciona fortemente aquilo que ocorre dentro da escola, mas, quer dizer, é impossível, não é honesto não considerar que as escolas mudam todos os anos dependendo dos alunos que recolhem todos os anos. Quer dizer, isto é um irredutível sociológico. Nós não podemos sociologizar. Porque há quem diga assim, não, nós podemos estabelecer rankings se complexificarmos os critérios de avaliação das escolas, se não só graduarmos os lugares nas notas de exame, mas se também relacionarmos esses locais com os índices de desenvolvimento socioeconómico, desenvolvimento cultural e académico das pessoas naquela região, o rendimento, etc. Mas não é possível, há um irredutível que não é sociologizável neste contexto, que é os alunos. Eu recebo alunos diferentes todos os anos. Todos os anos ocorrem coisas diferentes. E é prova provada de que há um irredutível, que é o aluno que aparece todos os anos. Que são as famílias dos alunos que são diferentes todos os anos, independentemente de considerações que objetificam as relações sociais externas à escola. A prova disso é que em todos os concelhos, num ano, tirando as escolas privadas, e é óbvio mais ou menos porquê, mas eu dou 2 notas sobre isso. Tirando as escolas privadas, nas escolas públicas que recebem todos os alunos que lá vão, por definição, não podem rejeitar alunos, a não ser por falta de espaço, num concelho como Guimarães, mas nos outros concelhos é igualzinho. Num ano está à frente de uma escola, no outro ano está à frente de outra escola, no outro ano está à frente de outra escola, e depois volta à escola que estava atrás, passa para a frente, que estava à frente, passa para trás. O que mostra como os rankings não dizem nada sobre as escolas. Não dizem nada. É um engano se identifica a ideia de ranking com a ideia da escola. Mas como explicas a persistência deste engano? A persistência que é fácil para as famílias e para as pessoas mais simples do ponto de vista intelectual, ou que não têm tanto tempo, não quer dizer que sejam simples do ponto de vista intelectual nos seus domínios específicos, mas que não têm tempo para complexificar este assunto. É mais simples para eles dizer esta escola está no nível 100 e aquela está no nível 150. Isto é uma mensagem muito simplória, muito fácil e, portanto, muito útil. E, portanto, as pessoas gostam desta ideia. E eu quero rapidamente, sem grande investimento intelectual e social... Uma dimensão semiótica, é uma dimensão simbólica, que as pessoas não têm tempo a pensar em tudo e, portanto, preferem que lhes digam quem é que está no 100 e quem é que está no 150. Aquilo que eu disse das escolas oscilarem não acontece no privado por uma razão óbvia. Porque as escolas privadas escolhem os seus alunos. A escola pública não pode todo fazer isso. Escolhem os seus alunos e os alunos que vão para o ensino privado são alunos com determinantes sociológicas muito, muito fortes, dificilmente oscilantes. Não é? Enquanto numa escola pública a determinante sociológica, familiar e individual varia imensamente, não varia integralmente, porque há sempre uma dimensão sociológica mínima, mas nas escolas privadas não. Nas escolas, há famílias que passam inteiras, gerações atrás de gerações, pela mesma escola. Os alunos casam-se naquelas escolas. Os netos vão para aquelas escolas. E, portanto, nesse caso, é relativamente fácil ter os mesmos resultados ano após ano, até porque a lógica da ação deles é muito diferente. Ou seja, o que é esta lógica da ação? Aquilo que eles visam é muito diferente da escola pública. Enquanto a escola pública, por exemplo, visa a construção de cidadãos informados, científica e culturalmente informados, cidadãos, primeiro, cultural e cientificamente informados, a seguir, nas escolas privadas não é nada disso. O que se visa é o sucesso sumativo, ou seja, os resultados puros e duros. Porque a lógica cidadã, essa é determinada integralmente pela família. É uma opção legítima, absolutamente legítima, das famílias, mas que não pode ser comparada com a escola pública. Vamos então agora ter outro olhar de quem é consumidor da escola, porque tem os filhos no sistema de ensino público. Público, exatamente, António, é o meu caso. De facto, eu tenho máximas reservas relativamente, como o Francisco é mais convicto
vai para além das reservas, é basicamente contra, pelo que percebi. Claro, eu tenho claro. bastante reservas relativamente à existência dos rankings. Porque, em primeiro lugar, porque tem uma dimensão muito semiótica, no sentido de quem está nos 10 primeiros lugares, automaticamente significa que é uma boa escola, significa que tem prestígio, e às vezes pode não ser necessariamente assim. Mas as pessoas, quando dizem que a escola deles ficou num determinado nível no ranking, automaticamente entendem que há qualidade de ensino, que os alunos são todos muito, muito bem preparados, que são todos extraordinários, quando na realidade pode não ser assim, porque aquilo, no fundo, é uma média de notas que são atribuídas pelo sistema escolar. Mas a riqueza da educação passa muito para além disso. E passa, sobretudo, pela razão sociológica que o Francisco chegou a referir, que é muito importante, porque o contexto... há um autor recente, que tem uma tese bastante interessante, que é o Daniel Markovits, que fala na questão da armadilha da meritocracia. E que, à partida, pode nos chocar, porque todos nós defendemos que a igualdade de oportunidades deve ser tratada numa lógica de meritocracia, quem tiver o mérito e quem tiver capacidades. Todos não. Exato. A questão é que pode, de facto, ser uma armadilha no sentido que, muitas das vezes, de acordo com as elites que têm maiores capacidades para que os seus filhos estudem em melhores escolas e possam, no fundo, alavancar melhor a capacidade dos seus filhos para conseguirem ter melhores resultados, depois acabam, no fundo, até por viciar o sistema do elevador social. E, portanto, é um tema que, à partida, nos pode chocar dizer que a meritocracia pode ser uma armadilha, mas se, de facto, depois processarmos um bocadinho, até nem que seja como antítese, não tem que ser a tese, pode ser a antítese, para que depois nós possamos fazer depois a nossa conclusão e a nossa síntese. E, de facto, acho bastante interessante, porque a escola pública pode, inclusivamente, ser uma armadilha para a própria escola pública, porque, como o Francisco também o disse, e eu concordo com ele, a escola privada pode ter, sobretudo porque normalmente terá agregados familiares que podem normalmente facultar e permitir que os filhos, porque inclusive o Daniel Markovits diz que as atividades extracurriculares e a capacidade de aceder a outro tipo de apoios ajuda ao desenvolvimento e ao conseguimento de melhores notas. Portanto, aqueles pais que não conseguem, inclusive, pelas suas razões profissionais, acompanhar os seus filhos e que não podem permitir que eles tenham esse input, essa ajuda ao estudo, pode dificultar a nível depois das notas que são conseguidas e, por sua vez, no ranking que as escolas conseguem obter. E, portanto, tenho bastante reservas, como tenho reservas, inclusivamente, nas capitais europeias, nas bandeiras verdes e outro tipo de bandeiras, que é muito proclamatório, é muito festivo e depois perde-se a riqueza da realidade em concreto. E eu, de facto, como tenho 3 filhos, estão os 3 na escola pública, desde o pré-escolar até ao ensino básico da 4ª classe e depois do 7º ano, os meus 3 filhos, e eu sou um defensor e apreciador da qualidade da escola pública. E, para ser honesto, nem fui ver em que ranking estão essas escolas. Porque é-me completamente indiferente. Eu acredito nos professores, acredito na qualidade de ensino, acredito e compreendo, para mim é fundamental, os meus filhos têm que perceber que têm que viver numa realidade que é que existe lá fora. Não sei se me faço entender. Não é viver dentro de uma bolha, como se não houvesse outro tipo de realidades. E ele tem que até que isso depois permite, se calhar, ter outras faculdades que mais tarde vão ser bastante úteis até nas dinâmicas sociais. Mas eu respeito quem pensa de forma diferente. Agora, tenho bastante reservas relativamente à existência do ranking. Francisco, para concluir, de uma forma telegráfica. De uma forma telegráfica, eu achei que devíamos falar dos rankings para as pessoas evitarem os rankings, não é? Justamente. Uma medida preventiva. É uma medida preventiva que já não, enfim, não terá grande sucesso, provavelmente, não é? A lógica capitalista leva tudo raso, não é? Mas a verdade é que os rankings são uma má ideia, vêm carregadas de enviesamentos conceptuais, de enviesamentos sociológicos, e hoje é claro para quem queira ler, eu sei que ler hoje é uma coisa fora de moda, que as escolas têm organizações que condicionam de modo relativo aquilo que acontece lá dentro, mas que a ideia de que é possível determinar as razões últimas sociológicas que determinam se uma escola é boa ou é má, é uma fraude intelectual.
Não sei se o Carlos Caneja ainda tem mais algo a dizer também em forma telegráfica. Não, basicamente, não sei, como eu digo, sem ter uma opinião fechada, mas não sou o grande apologista e grande defensor da existência do rankings. Agora, inclusivamente, eu julgo que nada surge por acaso, mas ainda não consegui decifrar plenamente qual é o interesse verdadeiro da existência do rankings. Se é por interesse do mercado também educacional, nomeadamente das escolas cooperativas e das escolas privadas, ou se é um ataque à escola pública. Não percebi bem qual é a dinâmica que pode estar por trás da existência dos rankings. Agora, tenho bastante reservas, como disse, ao mérito da sua existência. E ajuizar sobre essa lógica que está presente na definição dos rankings seria uma outra discussão que não temos tempo. Meus senhores, nesta altura eu deveria perguntar-lhes se houve alguma coisa que devíssemos ter falado e que não falamos, mas hoje o tempo está a jogar contra nós e, como tal, eu propunho que, se estivessem de acordo, que fossem já para aquilo que eu sei que trazem para aí umas sugestões de livros. Francisco, podes começar tu? Não, uma sugestão, que nem é uma sugestão assim muito da minha área ideológica, mas nós devemos ver o adversário. Acho que é uma boa sugestão. Mas é uma boa sugestão. E é de ver o adversário. Exatamente. E é um homem culto, profundamente culto e profundamente informado. Este último livro do Fukuyama, O Liberalismo e Seus Descontentes, que nos vem lembrar uma coisa muito simples, que o liberalismo funda-se sobretudo na ideia de Constituição e de regra. E se não houver regra... Liberalismo político. Liberalismo político, claro. Estás a falar do liberalismo clássico, conforme se iniciou no século XVII, depois no século XVIII. Não tem a ver com o liberalismo económico, embora pode ter ramificações e perturbações. Mas o liberalismo político assenta sobretudo na ideia de regra constitucional, de regra regulamentar, e que, se nós acabarmos com a Constituição e se acabarmos com as regras e com a transparência das regras, na verdade estamos a acabar com a democracia, conforme a conhecemos. E eu sei que o Carlos Caneja Amorim também traz um livro que faz uma reflexão acerca de uma corrente política que provavelmente, não estará a viver os seus melhores dias, mas isso às vezes implica subjetividades. mas de facto, eu queria falar sobre a apresentação do livro do Orlando Coutinho, Democracia Cristã, relativamente à questão de uma hermenêutica contemporânea, que de facto me parece uma obra bastante interessante, embora é importante que por vezes nas intervenções que lá existiram na apresentação do livro, por vezes implica haver uma distinção clara entre que este livro é de um pensador, de um protagonista intelectual, não é de um protagonista político. Portanto, isto é uma obra de alguém que pensou de forma académica sobre a democracia cristã e, de facto, como ele diz, no plano teórico e da teoria do pensamento sobre a democracia que está muito ao centro. Mas depois também houve lá que é uma obra que de facto notável e que eu já dei os parabéns ao Orlando Coutinho, porque inclusivamente Guimarães, a nível do pensamento, também deve marcar a sua presença e deve marcar a sua identidade. E a construção de obras desta dimensão a partir de Guimarães merece o meu claro aplauso. Mas depois houve lá uma intervenção que eu achei bastante interessante, que foi do Capela Miguel, que pegou por outro lado, que eu acho bastante interessante e que no PSD também era importante que nós ouvíssemos, que aí tem a ver mais com a praxis política, é que a democracia cristã e a social-democracia não têm que estar necessariamente ao centro. Tem que estar radicalmente ao serviço das necessidades e das desigualdades que neste momento existem na sociedade. E, portanto, achei interessante entre a questão teórica e a questão intelectual e de pensamento da democracia que está, e depois a questão mais terrena da praxis política. Porque nós, para as nossas ideias serem aceitas em termos políticos, tem que ter a sua atratividade até em termos da forma como nós apresentamos as nossas ideias. E, portanto, os protagonistas políticos, sejam do CDS, sejam do PSD, têm que ser mais acutilantes e, por vezes, no uso das palavras, devem ter algo de radicalidade na intervenção. E estávamos aqui em tempos de apenas de uma sugestão de leituras, mas não duvido que o Francisco teria todo o interesse em também entrar nesta discussão. Mas, claro, por agora... Até porque conheço bem o livro do Orlando, que é um magnífico livro também. E por agora estamos mesmo em tempo de despedidas de mais uma edição do Guimarães em Debate. Desta vez não digo que a promessa fica para regressarmos na próxima sexta-feira, porque regressaremos numa sexta-feira, mas na primeira sexta-feira de setembro, porque, por agora, o Guimarães em Debate
também vai a banhos, procurando fugir um pouco à contaminação da chamada Silly Season. Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães. Nos próximos dias poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas deste jornal. Foi um prazer estar aqui consigo. Contamos também tê-lo de volta na primeira sexta-feira de setembro.